vamos ambientar para a prece com o texto do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Lição 43. A tua felicidade é possível. Crê nesta realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepcioneis. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social, de relevo e saúde, pode ser feliz, vivendo com resignação e confiança em Deus. Vamos à prece. Querido Mestre Jesus, muito obrigada por podermos estar aqui aprendendo mais um pouquinho do capítulo do seu Evangelho, da boa nova deixada por ti. Que nós possamos sair daqui com a palavra do nosso irmão nesta noite, muito mais acalentados, muito mais reconfortados por tudo que seja dito e deixado como bálsamo em nossos corações. Que os espíritos que nos guiam estejam sempre conosco, que assim seja, graças a Deus. E agora eu passo a palavra ao palestrante desta noite. Muita paz. Queridas irmãs e irmãos em Jesus, que a paz esteja conosco. É sempre uma alegria podermos estar reunidos em nome da doutrina dos Espíritos. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: que é Deus? Deus, respondem os Espíritos, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ao estudarmos ainda no Livro dos Espíritos a questão de número 27, nós vamos encontrar que Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. O entendimento que temos de Deus está em construção permanente. Já o conceito a respeito do Senhor vai se modificando com o tempo, na medida do nosso aprimoramento intelecto-moral. A compreensão do Senhor da vida, alcançada por nós, está na razão direta do nosso conhecimento. Assim, a tradição judaico-cristã chega trazendo para nós alguns exemplos. Moisés alcançou a ideia de um Deus que, sendo mais voluntarioso, estabelecia um contrato, estabelecia um conjunto de regras as quais deveriam ser obedecidas pelo povo. Temos aqui um Deus obstinado, um Deus voluntarioso. Amós compreendeu que a relação de Deus com o homem seria, embora severa, porém justa. Deus, então, sendo o Senhor da justiça. Oséias afirmou que Deus, na sua severidade, sabia perdoar os erros de seus filhos, o Deus do perdão. Isaías, na última parte do seu livro, mostrou o entendimento de que Deus de Israel era o mesmo em toda a humanidade. Aporta para nós, então, o Deus único. E Jesus chega traduzindo em ações
mostrando pelos seus atos que todos são iguais perante Deus. E que o amor é a relação básica entre Deus e as criaturas. Instala-se para sempre o Deus de amor. A visão histórica mostra que os vários conceitos de Deus, aceitos em um determinado período, foram sendo abandonados à medida em que deixaram de atender às expectativas das pessoas e de seus grupos sociais. Deus foi aos poucos deixando de ser um Deus entre muitos deuses. Deixou de ser o Deus de um só povo, aquele que comandava os exércitos e esmagava seus inimigos. Deixou de ser o Deus imprevisível em suas ações, que a todos castigava. Deixou de ser o Deus que provocava medo e controlava a vida das pessoas. Deixou de ser o Deus de uma igreja, refém de concepções doutrinárias e dogmáticas. No entendimento do Espiritismo, Deus não se relaciona com o mágico e nem com o místico. Deus não é matéria nem espírito. Ele não tem uma forma definida, não está restrito a uma pessoa, a uma individualidade, por mais evoluída que esta seja, assim, talvez como Jesus. Ele não está localizado no céu e nem na terra. Deus está nos seres, mas não se confunde com os seres. Deus está nas coisas, mas não se confunde com elas. Deus não prescreve comportamentos, não determina um conjunto de regras a serem seguidas. Ele não vigia, não fiscaliza, não pune, não castiga. Não determina ou executa sentenças. Para o Espiritismo, Deus não aceita oferendas, não aceita sacrifícios e nem promessas. Também não intercede, não aceita pedidos, não protege alguém em especial. Deus não está limitado à humanidade. Não está limitado ao planeta Terra ou à Via Láctea. Deus, a bem da verdade, abrange todas as coisas. Abrange todos os seres, orgânicos ou inorgânicos, inteligentes ou não, encarnados ou desencarnados do universo. Ele se estende por este mundo afora e o mantém organizado e ordenado. Temos aqui o Deus cósmico, o Deus que cuida deste universo imenso do qual fazemos parte. Imaginemos o globo terrestre, esse que nós habitamos, que gira ao redor do seu próprio eixo, do alvorecer até o alvorecer novamente, a uma velocidade de 1.666 km por hora. E o interessante, meus irmãos, é que tudo fica acomodado onde está. É a perfeição do mundo cósmico presente na vida. Para a doutrina espírita, o universo é a estrutura onde todos os fenômenos não acontecem pelo acaso. Em tudo há uma razão de ser. Em tudo existe a compreensibilidade. Existe um significado, um padrão. Deus, então, é a inteligência suprema, que a tudo norteia, que a tudo dirige, conforme nos disse o Sr. Allan Kardec.
O objetivo do ser é a evolução. É a ampliação da sua consciência através da aquisição de seus conhecimentos. Por isso, estamos agregados a essa doutrina, que nos acolhe, nos conforta e nos esclarece. Ao construir a sua trajetória de vida, o ser inteligente amplia a sua percepção e compreensão da natureza, percepção e compreensão das coisas, das pessoas, de si mesmo, desta organização inteligente do universo e, em consequência, amplia a sua percepção e compreensão do seu entendimento para com Deus. Deus torna-se evidente para nós, na harmonia de tudo que existe. Não falamos ainda pouco acerca do movimento da rotação da Terra? Não dissemos que ela gira na velocidade de 1.666 quilômetros, sem nada acontecer conosco? Esta velocidade é uma velocidade que ultrapassa a barreira do som. Mas o que pensar, então, do movimento de translação? Sabemos que a Terra possui cerca, se não me falha a memória, de 14 movimentos. Nós estamos falando apenas de 2, rotação e translação. Na translação, o planeta Terra dá uma voltinha ao redor do Sol em 365 dias, mais 5 horas, 45 minutos e 46 segundos. Dados precisos. O nosso planeta percorre conosco, agregados, ajuntado a ele, 150 milhões de quilômetros numa velocidade de 108 mil quilômetros por hora. É certo que temos um Deus cósmico, que a tudo rege, que a tudo coordena, que a tudo faz funcionar na mais perfeita ordem e harmonia. Diante disso, ao se fazer identidade com esse mundo infinito, estamos fazendo a identidade com Deus. Pois os seres, as coisas, as relações, a harmonia do universo, todos representam Deus. Dessa forma, concluímos que Deus é tudo. O sistema inteligente do universo é amplo. Esse sistema é plural, é variado. É algo ainda indescritível para a maioria de nós. Quero falar aqui de uma palavra que vocês todos conhecem, que é o livre-arbítrio. E este livre-arbítrio, que tem um sentido de liberdade de escolha, é parte fundamental do cosmos. E as infinitas possibilidades que surgem do seu exercício estão contidas na inteligência universal. A compreensão que o ser vai tendo da universalidade é construída gradativamente e se expressa através de sínteses parciais, limitadas, incompletas. Algumas dessas sínteses, meus irmãos, elas foram chamadas de leis de Deus e muitas vezes emitidas como uma prescrição que deveria ser obedecida de forma rígida, como uma ordem direta de Deus que os homens
não deveriam discutir. Deveriam apenas dar cumprimento. Mas com o tempo, essas leis passaram a ser vistas como a expressão de uma compreensão, como uma aproximação do entendimento da estrutura inteligente deste universo. As chamadas leis não são prescrições, mas são, sim, o entendimento de todos os princípios pautados dentro desta universalidade. A identidade com Deus não se faz, portanto, pela obediência. A identidade com Deus se faz através do conhecimento, através do entendimento, através da sabedoria, através de uma melhora consciencial. Na medida em que evoluem, ampliam a sua consciência desta unidade, criatura-criador. Todos os seres criam em regime de cocriação, expressando Deus, e nesse sentido pode-se compreender que Ele está presente em todos os seres. Percebemos aqui o Deus onipresente. Pode-se compreender também que Deus é consciente através da consciência de todos os seres do universo, o Deus onisciente. E, por fim, Deus faz, age, constrói através de suas criaturas. Elas, as criaturas, são instrumentos do amor. São instrumentos da justiça, da verdade, da evolução. Este sistema inteligente é operado pelas criaturas, constatando a onipotência do Senhor. Deus é vida, é paz, amor, compreensão. Inteligência, justiça, caridade suprema. Onipotência, onipresença, onisciência, verdade universal. Deus, meus irmãos, é a expressão da vida, é a dinâmica da vida, é a unidade que se revela todos os dias em todos os atos da nossa vida. Aqui eu quero abrir um parênteses e dar os créditos à Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, que autoriza a reprodução dos textos para fins não comerciais, desde que seja mencionada a fonte. Seguindo então, Deus já foi, é e sempre será o Senhor que tudo criou e oferta para as suas criaturas, sem faltar absolutamente nada, desde a vida que possuímos até aquilo que se faça necessário para a nossa manutenção e evolução física, intelectual, moral e espiritual. Diante de tudo que falamos até agora, precisamos pensar um pouco. Se Deus é a inteligência suprema, se Ele é a causa primeira de todas as coisas, a pergunta agora é: o que é a inteligência suprema? Afirmo para vocês que fica difícil para nós imaginarmos uma superinteligência. É demais para muitos de nós compreendermos esta robótica que aí está, levando o homem a outros planetas, encaminhando estas naves a este espaço sideral
que nós sequer conseguimos avaliar a sua extensão. É algo desconhecido para nós. Assim como é desconhecido para nós o nosso próprio corpo, os seus mecanismos. Sequer, meus irmãos, conhecemos a nós mesmos. Às vezes nem reconhecemos que somos invejosos, avaros, odiosos, entre tantas coisas. Coisas estas que atrapalham a nossa jornada de espíritos imortais que somos. E diante disso, queridos amigos, como queremos entender a causa primeira de todas as coisas? Não nos é possível esse entendimento, pois não temos a capacidade intelectual para tal, pelo menos por enquanto. Um dia, com certeza, iremos ter esta compreensão. Quando estudamos o Evangelho de Jesus, observamos, entre tantos aspectos, um mais significativo. Aquele da revelação do Cristo, quando ele nos apresenta Deus na condição de Pai. E esta apresentação está chegando para nós sem alterar a nossa convicção do Deus onipotente, onipresente, sábio e justo. O Evangelho evidencia a nossa condição de filhos de um Ser Supremo, o qual tudo nos dá para que possamos crescer em sentimento e razão. Somos seres inteligentes dentro das condições que nos encontramos. Fomos criados por Ele para povoar o universo. Somos herdeiros de uma destinação superior. Que Deus é esse que nos cria e já nos delega direitos que haveremos de auferir? Mas, afinal, somos herdeiros de quê? Somos herdeiros de caminharmos para a frente e para o alto, rumo a uma compreensão total deste Pai Celestial. Essa realidade nos conscientiza, nos informa, nos esclarece da necessidade de lutarmos para a conquista do reino de Deus em nós, fazendo da vontade do Senhor cumprimento das leis presentes em nossas mentes e em nossos corações. Vamos lembrar aqui Humberto de Campos, no livro Boa Nova, onde ele relata a fala de Hanan com Jesus. Naquela manhã, Jesus, sentado nas proximidades do templo, observa o nascer do sol. Aguardava ali a chegada dos barcos à praia. Em determinado momento, saem do templo algumas dezenas de juízes e sacerdotes que passam, olham para aquele Galileu e seguem, com exceção de um que se chama Hanan. Este se incomoda com aquela presença. Aproxima-se, olha para o Nazareno e pergunta: que fazes aqui em Jerusalém? Jesus levanta os seus olhos, fica em pé, aproxima-se de Hanan e olha profunda e carinhosamente dentro dos olhos daquele juiz sacerdote. E lhe diz: sacerdote,
Passo por Jerusalém para implantar o reino de Deus no coração dos homens. Este é um dos propósitos que temos aqui na Terra, de implantarmos o reino de Deus, primeiro no nosso coração, depois no coração daqueles que estão próximos a nós. Pois se temos em Deus o Pai de todas as criaturas, haveremos de reconhecer que, indistintamente, somos todos irmãos. Gaúchos, catarinenses, paranaenses, cariocas, o povo brasileiro e de todas as nações deste e de outros planetas. Assim pensando, concluímos que somos cidadãos universais. Rompe-se aqui o bairrismo de muitos de nós. Ora, meus irmãos, ampliando a noção de Deus, Jesus nos faz compreender o Criador como Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, de infinita justiça, deixando claro que a injustiça existe no mundo. Porém, fica claro que não há injustiçados. O Espiritismo, iluminando os conceitos evangélicos, nos revela Deus como a inteligência suprema, que nos criou para a perfeição. E Jesus, nas suas falas, ele nos recomenda: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alargando a nossa ideia de Deus como Pai, nele cresceremos conscientemente para a plenitude. Identificando-nos como filhos de Deus, a vida assume maior importância, pois sendo o Pai eterno a suprema inteligência, há de nos reservar um futuro condizente com a sua sabedoria e amor. Vou repetir. Pois sendo o Pai eterno, sendo a suprema inteligência, há de nos reservar um futuro condizente com a sua sabedoria e amor. Nessa fala, Jesus mostra como devemos glorificar a Deus, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Com estas palavras, que o coração aceita e vive, aprendemos com Jesus que Deus é o Senhor Supremo, Criador de todo o universo. Deus a tudo providencia, pois é o Senhor da vida. Os ensinamentos de Jesus, no entanto, tornaram-se ainda mais claros quando, em resposta a Kardec, os Espíritos nos orientaram que Deus é a inteligência suprema, que Ele é a causa primeira de todas as coisas. Todo este universo hoje ampliado aos nossos olhos, pelos poderosos aparelhos da ciência que nos permite ver as estrelas mais distantes e estudar os menores elementos que constituem a matéria. Todo esse universo, meus amigos, é obra do Criador. Como não crer em tudo o que vemos, vivemos e sentimos? Como não acreditar? Imensa, portanto, passa a ser a nossa responsabilidade como criaturas conscientes destas realidades. Diante disso, precisamos assumir o compromisso íntimo de zelar pela imensa obra divina, uma vez que somos partes integrantes dela. Com um ser dessa qualificação, só nos resta a certeza de que ele, literalmente, é pai e não um mau padrasto. E como tal,
portador de uma divina providência que a maioria de nós ainda não consegue compreender. Vamos de novo? Deus, como Pai, portador de uma divina providência que a maioria de nós ainda não consegue compreender. Mas afinal, o que é a providência divina? A providência divina, respondem os Espíritos, é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Bom, precisamos agora compreender o que é solicitude. E o dicionário vem nos informar que solicitude é boa vontade. Que solicitude é o desejo em atender da melhor forma. Então, vamos reformular a resposta anterior. A providência de Deus é a boa vontade, é o desejo em atender da melhor forma cada um de seus filhos. Então, tenhamos a certeza de que não estamos desamparados. Deus está em toda parte. A tudo preside, mesmo as mais íntimas coisas. Nisso consiste a sua ação providencial. Isso quer dizer que Ele tudo sabe e nos oferece meios. Nos oferece meios para a nossa melhora. Fica evidente que Ele não resolve os nossos desafios, mas nos dá os meios e nós, por nossa vez, teremos que fazer a nossa parte. Portanto, agir ou não agir positivamente é de nossa livre escolha. A ação de Deus não se limita às leis gerais, a que se submete todo o universo, mas se completa individualmente em cada ser e em toda a criação. O acanhado estágio evolutivo em que nos encontramos dificulta entendermos a ação de Deus através de sua providência, simultaneamente, junto a tudo e a todos. Jesus então chega para nós dizendo: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. O Nazareno nos ensina que Deus tudo sabe, até mesmo o que desejamos lhe pedir, mas é necessário a nossa atitude receptiva para percebermos e assimilarmos a resposta de Deus às nossas necessidades. É necessário percebermos e assimilarmos as respostas de Deus às nossas necessidades. Normalmente solicitamos o amparo do Criador em nosso favor. Mas é importante notarmos que a sua ajuda se faz para nós constantemente, através de seus trabalhadores, de seus emissários, os espíritos superiores que chegam até nós, de alguma maneira ou de outra. As circunstâncias que nos cercam são a vontade do Pai em nosso favor. Precisamos estar atentos, de olhos e ouvidos abertos. Porque vai ser num panfleto, vai ser numa palavra amiga, vai ser num fato que ocorra em nossa presença ou para conosco, que Deus estará providenciando
o seu divino amparo de que necessitamos. O problema, meus irmãos, é que às vezes nós não compreendemos a ajuda espiritual que vem. Porque ela pode chegar para nós, por exemplo, através da dor. E a dor pode se manifestar de diversas maneiras. E nós, como crianças, não aceitamos este remédio amargo que deve nos fazer bem. Precisamos exercitar a confiar no Criador, a confiarmos na certeza de que, principalmente nos momentos de transição, como os que estamos passando agora, os amigos espirituais redobraram o trabalho em nosso socorro, procurando nos auxiliar no cumprimento dos nossos compromissos que assumimos quando ainda encarnados. Claro, sem nunca desrespeitarmos o nosso livre-arbítrio. Lembremo-nos das palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, quando ele nos convida a olharmos para as aves do céu. Aves que não semeiam, aves que não colhem, que não têm celeiros para guardar. E se Deus alimenta essas aves, o que Ele não fará por nós, que já somos espíritos em um estado de compleição? Enquanto que os pássaros apenas estão num processo de princípio espiritual. Para finalizar, queridos irmãos, podemos dizer: cremos com muita clareza que Deus foi, é e sempre será o autor de todas as coisas, aquele que tudo supre sem nada faltar, o amor incondicional, a justiça perfeita, a misericórdia sempre presente. Portanto, Ele é o Senhor da vida e nada haverá de nos faltar. Fiquemos em paz, em nome de Jesus. Agradecemos ao irmão pelas palavras desta noite e agora vamos à prece final. Senhor Deus, Pai de toda misericórdia, nós aqui estamos agradecidos por estas palavras e que possamos levá-las em nossos corações e acalentar a todos aqueles que estejam na nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, aqueles que estejam necessitados e nós possamos consolá-los. Muito obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja. Graças a Ti.